Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Super Mulheres Positivas. Eu sou a Naná Feller, mãe de 2 e host desse videocast. A proposta aqui é que a gente tenha conversas afetivas e acolhedoras com a sua maternidade. E por falar em maternidade, tem uma frase de uso popular que sempre me intrigou: dormir como um bebê. Essa expressão é muitas vezes usada como sinônimo de dormir profundamente, o que parece uma piada, já que nem nós mães, nem nossos bebês parecem dormir facilmente nos primeiros meses de vida, né? Mas deixando os bebês um pouco de lado, nossa conversa de hoje será sobre o sono da mulher, ou a falta dele. Todas as pessoas estão sujeitas a ter distúrbios do sono, seja de forma isolada ou com certo grau de frequência. No entanto, diversos estudos mostram que as mulheres estão mais propensas a esse problema do que os homens. Uma pesquisa da Universidade de Maryland comprovou que as taxas de distúrbio do sono são 40% mais altas no público feminino. A privação de sono pode também afetar a saúde física e mental. Por isso é importante entender o porquê dessas alterações no padrão do sono e tratá-las. Antes de entrar no papo de hoje, vamos conhecer a Zissu, que é patrocinadora deste episódio. A Zissu é uma marca com produtos de sono super premium. Os colchões e travesseiros têm design proprietário, tecnologia avançada e um conforto incomparável. Os lençóis possuem um toque extremamente macio. A Zissu é a escolha dos melhores hotéis e estadias de alto luxo no Brasil. Se você quer sentir o conforto de uma cama de hotel, a Zissu é o caminho. E a minha escolha é o modelo de colchão Zissu Blue, que tem a tecnologia de cooling na superfície. Vem conhecer a Zissu. São 5 lojas em São Paulo e Campinas com ambiente privativo e som relaxante para experimentar os produtos. Ou acesse zissu.com.br e use o meu cupom SUPERMULHERES, que te dá 10% de desconto. Zissu, dormir e viver bem. E agora, bora pro papo de hoje? E para falar sobre o sono e como este sono impacta a saúde da mulher, eu tô aqui com 2 convidadas, Larissa Fonseca e Charis Carelli. Muito obrigada pela presença. Obrigada, eu que agradeço o convite. Vou começar aqui com a Larissa. A Larissa é a primeira vez dela. Deu certo, Larissa. Ai, fiquei muito feliz. E olha só, muito interessante o que você falou, dormir como um bebê. Porque esse dito popular, né, ele vem em decorrência, muitas vezes, do bebê ter mais tempo de sono REM, né? Um sono mais profundo. Então, cerca de 50% da noite do bebê é relacionado ao sono REM. E aí a gente vai diminuindo. O sono do bebê, ele chega mais ou menos igual ao adulto com 5 anos. E aí, no nosso processo de envelhecimento, a gente vai diminuindo o tempo de sono REM, de cerca ali de 90 minutos por noite. E aí, no processo do envelhecimento, cada vez mais vamos diminuindo a quantidade de sono REM. Ou seja, não é uma piada pronta. Eu tinha certeza que era uma expressão que um homem tinha criado, que não sabia o que era o bebê dormindo, mas enfim. Tem de onde vem. Tem de onde vem. E a gente vai explicar o que é esse o sono REM, o sono profundo, o que significa. A Larissa Fonseca é psicóloga com abordagem cognitiva comportamental e doutoranda pela Unifesp em ansiedade, depressão, estresse, sono e a sexualidade feminina. Vai ter esse toque no final, né? Com certeza. E também é membro da Associação Brasileira de Sono. Então é um prazer recebê-la hoje. Eu que agradeço. E Charis Carelli, minha amiga veterana no programa. A Charis, inclusive, esteve comigo, mas na época que era só podcast, então é estreia em vídeo. No programa onde a gente falou sobre maternidade e a licença maternidade para pessoas autônomas, que você está vivendo esse momento novamente, né, Chá? É verdade, é verdade. Meu segundo filho nasceu faz pouco menos de 60 dias. Essa história do sono do bebê eu quero entender melhor, porque não é o que está acontecendo na minha casa. E é isso, hoje a gente vai falar aqui um pouquinho de sono, de desenvolvimento, tô animada. Charis, inclusive, dando um spoiler, quem ainda não viu e vai voltar para ouvir esse nosso episódio, você fala que na primeira licença você se preparou para ficar bastante tempo fora e voltou logo muito rápido. Pois se preparou, pois é. Mas agora você já sabia que você ia voltar rápido assim? Na minha primeira licença eu tinha deixado de 6 meses a 1 ano. Eu achei que eu ia entrar naquela bolha. Eu entrei naquela bolha de recém-nascido mesmo, mas tinha uma coisinha dentro de mim que falava: você precisa trabalhar 1, 2 horas por dia só
pra você arejar a cabeça. A gente falou muito, né, naquele podcast, que eu acho que isso acontece, primeiro, com quem gosta muito do que faz, se realiza muito, se vê muito através do trabalho. E, claro, quem conquistou esse privilégio de poder trabalhar muito pouquinho e tá 100% disponível pro bebê, né? Então, dessa vez eu não me preparei tanto, mas meu filho acabou vindo com 35 semanas, então ele furou todas as filas aí. Não deu muito pra me preparar, mas eu já sabia que eu ia voltar mais cedo. E aí, tô fazendo essa mesma dinâmica de trabalhar um pouquinho todos os dias, mas não muito. Ou seja, é uma honra, porque essas 2 horas de hoje, você tá aqui. Hoje o seu trabalho é aqui hoje, né? Exato, o intervalo é contado. Obrigada. Obrigada a você, Ná. Bom, a Charis Carelli é coach de desenvolvimento pessoal há 8 anos e conduziu mais de 600 processos. É pós-graduada em neurociências e seu trabalho engloba transição de carreira, mudança de estilo de vida e aborda questões como autoconfiança, potencial e valores. É mãe de 2, autônoma e uma eterna aprendiz em seu crescimento pessoal e profissional. E a Larissa também é mãe. O seu filho tá com quantos anos? 8 anos, o Luca. Bom, eu tô aqui, não sei se quem já percebeu, eu tô aqui bem confortável no meu pijama Zissu, uma parceria de Zissu com a Ava. Que maravilhosa! Muito fofo. Eu produzi, né? As minhas estilistas aqui produziram, mas enfim, eu tô hoje realmente bem confortável. E a Zissu, que é a patrocinadora desse episódio, vai dar pra vocês duas, vai chegar na casa de vocês um presente. Não vou dar spoiler do que é, mas é bem gostoso. Gente, já vai melhorar meu sono. Com um recém-nascido de 60 dias, assim, eu vou amar. Já amei. Que bom, que bom. Agora, como será que tá funcionando o seu sono? Pelo menos profundidade de sono você deve estar tendo, porque cognitivamente você tá funcionando, sua memória tá funcionando, né? O processo do sono tá saindo bem. Sim. Larissa, é engraçado você falar isso, porque quando eu pensei nela, eu falei, cara, mas ela tá há 60 dias, nem faz 2 meses, mas eu acompanho ela, e aí eu sei que ela tá muito ativa, assim, a cabeça tá funcionando. Mas né? Tem estratégias, e eu posso depois compartilhar elas algumas, principalmente quem precisa de dicas mesmo, assim, mas tem algumas estratégias que vêm aí de quase uma década de autoobservação, autoconhecimento, sabe? De entender o que me faz bem, o que não me faz bem. Muitas coisas que a gente faz sem ter a menor ideia de que aquilo mais prejudica do que ajuda. Então eu vou trazer aqui algumas coisas que eu faço que pode ser que ajudem aí outras mães. Legal. Inclusive, Chá, eu queria começar com você, porque conversando com a equipe da Zissu, elas me trouxeram uma reflexão que eu achei muito interessante. Eu não tinha parado para pensar. Quando a gente pensa em saúde, a gente pensa na alimentação, principalmente, e no exercício físico. E aí, as pessoas que têm as condições financeiras para investir nessas áreas, o fazem. Então, compram o melhor tênis, contratam o melhor personal, investem nessa alimentação, tanto com nutricionista e com comidas, ingredientes. A gente sabe que a comida, às vezes, pode ser mais cara, né? Uma comida orgânica. Mas quando esse pilar é o sono, elas não investem. E negligenciam. Às vezes passam dias, semanas, meses sem dormir bem. E aí falam, é uma fase, faz parte, e acabam nem mudando esse hábito. Eu te chamei aqui para compor essa mesa também porque eu sei que você leva esse pilar muito a sério. Então eu queria que você começasse falando da sua relação com o sono. Tá. E qual é esse ritual para que essa relação seja uma relação saudável? Tá. É uma verdade, assim, você que me conhece sabe muito bem disso. Minhas amigas sabem muito bem disso, né? Assim, eu não sou uma pessoa que topa tudo de convites a toda hora. Vamos sair, vamos badalar. Obviamente, eu tenho os meus limites. Desde que eu comecei a estudar mais sobre desenvolvimento pessoal e entender esses 3 pilares da saúde, exatamente como você falou, a atividade física e a alimentação, elas sempre foram muito faladas. Era uma coisa quase que óbvia, né? Se você está se cuidando, você está olhando para o quanto você faz de academia, ou de yoga, exercício, enfim, e para o que você está comendo. E a verdade é que, a Larissa vai explicar isso muito melhor do que eu, mas os processos mais importantes, neurologicamente falando, acontecem enquanto a gente dorme, né? A gente tem 2 momentos de sono super importantes, mas quando eu virei autônoma e que eu entendi que o sucesso do meu trabalho dependia 100% da minha performance, e essa performance é muito cognitiva, ela é muito mental, se eu não estiver dando o melhor substrato,
pro meu corpo, pro meu cérebro, eu não vou chegar nesse lugar, né? Então, ela falou aqui, né? Nossa, como você tá ativa cognitivamente. Quando eu entro numa sessão, se eu não estou no meu 90% pelo menos, a pessoa percebe. Diferente de eu estar numa reunião com 50 pessoas, 20 pessoas, e se eu não tô bem, eu dou aquela disfarçada, eu abaixo um pouquinho, eu não falo muito. Atrás do colega. Ali a pessoa quer falar comigo, ela quer me escutar, ela quer ouvir referências bibliográficas durante uma sessão, ela quer ferramentas que eu vou tirar de alguma coisa que eu peguei lá atrás. Então, quando eu comecei a entender que o sono era um investimento importante no meu negócio, inclusive, na minha performance, no meu entendimento das coisas, na concentração que eu tenho naquela conversa, na criatividade que eu produzo naquela conversa, eu comecei a cuidar do meu sono ainda mais, né? Então, e o sono é uma coisa, gente, é tipo viajar de business, sabe? Depois que você viaja de business, você não quer voltar para econômica. E isso, gente, não é uma analogia burguesa, tá? Porque eu não viajo de business. Mas o ponto é, depois que você começa a dormir bem, você não quer voltar atrás. Você começa a experimentar uma clareza mental, uma vida, libido, né? Ela vai falar disso melhor. Mas quando eu falo libido, não é libido sexual, não. Libido pela vida que você não tem se você está cansada. Quando você está cansada, seu cérebro ele é muito inteligente. O que ele faz? Ele pega funções que não são obrigatórias e ele desliga. Gente, quem que precisa de memória para sobreviver? Desliga. Quem que precisa de criatividade para sobreviver? Desliga. E ele vai mantendo funções básicas. Meu filho tem que estar vestido e ir pra escola, eu preciso pagar os boletos, eu preciso, né? Só que você desliga muitas funções importantes. Então, quando eu comecei a entender que o sono é um pilar que vai me ajudar a performar melhor na vida, aí eu comecei a levar isso pra um… Assim, eu tomo muito cuidado com o meu sono. Mesmo. E aí dorme cedo. Durmo cedo. Assim… Larissa também sabe disso muito melhor do que eu. A gente tem cronotipos diferentes. Eu acho que tudo vale um teste. Mas, de forma geral, eu sou bem da galera que acha que todo mundo é matinal. Se você se der os devidos… estímulos externos para que isso aconteça. Se você ficar com o celular na cara até a meia-noite, se você assistir uma série no Netflix mega animada, óbvio que o sono não vai vir. Mas eu acho que quanto mais a gente se alinha aí com o ritmo da natureza, né? Dormir quando tá escuro, acordar quando tá claro, acordar muito pertinho do nascer do sol. Eu realmente acredito que para 99% da população deva funcionar. Temos os tipos matutinos e vespertinos e os extremos, né? Sim. Mas, na verdade, assim, o teste se relaciona muito como quando estamos ativos, né? Qual é o seu momento onde você olha para você e você fala, eu estou extremamente ativa. Eu tô mais ativa pela manhã, eu funciono melhor pela manhã. Não, eu funciono melhor mais no período da tarde, né? Normalmente a janela para todos é o meio-dia. O melhor horário para se marcar uma reunião, teoricamente, seria meio-dia. Do meio-dia às 2. A reunião de almoço é a melhor… Seria o melhor horário, porque onde a gente encontra a maioria das pessoas. Mas assim, não acordadas. existe ninguém da nossa espécie que… dormir às 2 horas da manhã me faz bem. Não… Depende até que horas. Existem pessoas que, assim, são os vespertinos extremos, né? Que eles, teoricamente, estão indo dormir às 6 horas da manhã, tá? Então, o funcionamento deles acaba sendo muito diferente. Mas é uma exceção, né? Porque são exceções. Eu até vi recentemente uma pesquisa que saiu falando que as pessoas que provavelmente devem ser as não vespertinas, mas que dormem a partir da 1 da manhã, tem uma chance muito alta de desenvolver problemas emocionais, questões emocionais. Sim, até porque são horários, inclusive em congressos eu vi isso, sobre suicídio, né? Os piores pensamentos, a pessoa se sente mais sozinha. Então, assim, tá muito relacionado com o tempo social, né? As pessoas não estão acordadas, esse não é o horário ideal para se estar acordado. Então, como que é a interação social entre essas pessoas, né? Entendi. Então, na realidade, assim, o sono afeta a questão emocional, né? O sono afeta, né, fisiologicamente o nosso organismo, inclusive coração, o cérebro, o nosso metabolismo, né? Muitas vezes a gente fica, né, com aquele cortisol elevado, alerta, e aí a gente começa a ficar com aquela barriguinha diferente, né? Do que quando você começa a perceber que uma pessoa não está dormindo bem, ela fala, engordei, mudei meu biotipo, né? O corpo começa a mudar. E aí o emocional afeta muito, né? Quadros de ansiedade, depressão, os transtornos mentais
você percebe que um afeta o outro. Tanto o transtorno É uma bola vai afetar. de neve. Exatamente. Sabe que falando inclusive dessa barriguinha do cortisol, eu tenho uma experiência pessoal que eu passei. Eu já contei isso para algumas amigas, inclusive. Eu fui numa consulta médica, e vocês vão entender porque eu não voltei mais lá, mas era um cirurgião plástico que, quando ele me viu, eu estava pensando na questão de fazer uma mastoplaxia, uma plástica da mama. Tá. E aí, quando ele viu minha barriga, ele falou assim: você tá com criança pequena em casa? Daí eu falei: tô, por quê? Porque isso é barriga de quem não tá dormindo. Então, é a barriga do cortisol, assim, né? Ele, enfim, foi uma piada, assim, mas eu entendi que realmente afeta o nosso corpo. E aí, a gente tem algumas questões, alguns transtornos do sono, que aí eu queria que você explicasse a diferença. Porque tem a privação de sono, que é o que a Chari está vivendo neste momento, e a insônia. Esses são os principais. Tem outros que são um pouco mais raros. Então, eu queria que você explicasse, Larissa, a diferença desses dois transtornos e qual é a dinâmica de cada um. O que a gente pode fazer para que, tanto na privação quanto na insônia, a gente consiga, vamos começar sem medicação, sem medicamento, melhorar a qualidade do nosso sono. Então, vamos lá. Na verdade, assim, a privação de sono é você querer dormir e não poder dormir. A insônia é você ter a oportunidade de dormir, mas você não consegue dormir. Você tenta. Inclusive, as mulheres têm a maior prevalência de insônia. A percepção subjetiva de insônia, a gente está falando aí de cerca de 47% das mulheres. E em relação aos homens, as mulheres são mais prevalentes. Inclusive, a gente tem dados que falam que mulheres dormem menos de 6 horas por noite, é mais comum. E existem reclamações, seja em decorrência do estresse vivido durante o dia, a dupla jornada que acaba existindo, exigências sociais e profissionais. Então, a gente acaba tendo algumas preocupações e isso faz com que a gente ou fique mais estressado e mais alerta e não consiga dormir, ou realmente a gente acaba fazendo mais atividades e talvez entrando em privação de sono. E aí, falando um pouquinho agora de o que a gente pode fazer, não no caso da privação, porque da privação muitas vezes não depende da gente. A gente vai ver o que depende da gente, acho que a Charis vai nos dar a dica do que ela está fazendo por ali. Mas quando a gente fala de insônia, quando a gente fala da insônia, tem um momento que essa insônia chega que ela realmente é bem preocupante e a gente precisa procurar um médico ou um psicólogo. A gente sabe que comportamental a gente consegue tratar isso. Mas antes tem a higiene, de repente, que a gente pode começar a tentar em casa. O que significa essa higiene do sono? Olha, as reclamações, elas são prevalentes nas mulheres dos 35 aos 44 anos. Não significa que não acontece depois, mas as mulheres reclamam mais nesse período. Tô chegando. Exato. E aí a gente tem algumas atividades, mas eu acredito que, assim, uma das principais é tentar ir dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Ok, vão acontecer festas, vão acontecer eventos sociais, muito acontece durante a noite, mas tentar priorizar o sono, Se você conseguir, olha, eu vou dormir 10 horas da noite, que esse seria o ideal. A gente acabou ficando com uma sociedade, que a gente chama de 24/7. A gente acaba ficando acordado muitas horas durante o dia e tudo funciona. Se você olhar numa cidade de São Paulo, muito provavelmente 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, você vai achar onde jantar, você vai achar um local para sair, você vai achar pessoas. Então, seria a prioridade a gente tentar dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário, que acaba sendo difícil com o bebê, Sim. Muito provavelmente, a gente não manda no seu sono. Isso que você fala é muito curioso, Porque assim, se uma noite eu durmo às 10 da noite, a outra eu durmo às 2 da manhã, o que não é uma variável tão extrema… Mas acaba saindo pro sono. O que acontece? É quase como se uma noite você dormisse no Brasil e a outra você dormisse na Europa. Você tá num fuso horário de 4 horas… E todo mundo sabe o que acontece quando a gente viaja muito. A primeira coisa que cai é a nossa imunidade. Então, assim, não precisa ir muito longe para entender o quanto essa variante, assim, essas mudanças todas podem afetar muito a nossa saúde. O cortisol alto, ele acaba sendo responsável por essa queda da nossa imunidade e a gente fica doente muito mais fácil. Então, é prestar atenção. Outra coisa que a gente pode fazer, que seria priorizar um jantar leve, facilitado. Eu falo muito para os meus pacientes, Gente, uma sopinha batida já
meio digesta, é o ideal. Ai, mas e uma salada à noite? Tá, uma salada pode ser, mas não é o ideal. Por quê? Porque o cru, né? O cru, né? Ele não é tão digesto. E aí você não quer gastar. Até o sushi, por exemplo, o peixe Então, cru, será que... não é o ideal, né? Na verdade, assim, o ideal seria isso durante o almoço, né? Para você ter mais tempo de digestão. O álcool é um crime porque ele diminui o nosso sono REM. Então, o seu organismo ele vai ficar tentando metabolizar o que você comeu ou o que você bebeu durante a noite. Ele não vai priorizar as funções do sono. Então, você acorda cansada. Então, é uma enganação que essa taça de vinho te derruba. Ela te induz ao sono mais rápido, mas você não aprofunda o sono. Então, assim, é totalmente uma maquiagem. Sono sem qualidade. Olha, eu tô achando que tomar uma tacinha toda noite é ótimo. Você vai dar uma Você sabe, Nath, por exemplo, nesse momento de vida, essa é uma coisa que eu não faço. Né? Nesses 50 dias, eu tomei uma vez. Eu e meu marido, a gente tomou quando meu filho fez 30 dias, do tipo, sobrevivemos ao primeiro mês. Celebrando. Mas assim, é uma coisa que é uma batalha que eu escolho não comprar por enquanto. Porque se nesse momento já tá muito difícil, não é hora de eu piorar. Eu posso daqui, quando tiver 6 meses, 7 meses, 1 ano, sabe? Mas é saber, essas informações, elas são muito válidas pra gente tomar decisões conscientes. Né? Pra você, na hora de tomar uma decisão, eu vou tomar, eu não vou tomar, eu vou comer, eu não vou comer, eu vou deitar, eu não vou deitar. Você saber por que você tá fazendo essas coisas todas. É falar sim pra algo, falando não pra outro. Falar sim pro sono, tem que falar não pra algumas outras coisas, variáveis que vocês estão colocando aqui. Agora, Chá, você pontuou sobre o fuso horário, a diferença, que parece que você dormiu no Brasil e acordou de repente na Europa. A minha irmã, recentemente, foi na lua de mel dela pra Ásia. E aí, quando ela voltou, ela sabe que eu vou fazer uma viagem para a Ásia daqui a pouco. E ela falou assim, se prepara, porque é muito diferente a gente viajar agora com 30 a mais. Eu tô com 37. Eu falei, não, mas eu fui com 24 anos pro Japão e dormi 2 dias e já tava bem. Ela falou, cara, é muito diferente. Agora, ela tá com 34 e eu tô com 37. Ela falou, foi muito diferente das outras vezes que eu fui para a Ásia, essa adaptação. Sim. Então, a gente se adaptava com 20 e pouco pro sono. Agora, a gente já percebe essa dificuldade que a gente tem, né? Então, eu achei bem curioso isso. E agora, entrando um pouquinho nesse seu momento atual. Você falou, então, que você, por exemplo, a taça de vinho é algo que você tem recusado, porque sabe que vai afetar. E o bebê vai afetar com certeza. Sim. O que mais você tem feito? E como você tem lidado com isso, sendo que o sono para você é algo que você já vê esse valor gigante? Sim, sim. Antes da minha primeira filha nascer, esse era disparado meu maior medo, assim, de todos da maternidade, né? Não era nem o parto, nem a amamentação. Eu falava, sei lá, meu corpo vai dar um jeito, eu vou me preparar. E eu falava, gente, não tem como acumular sono. E quando ela chegar, realmente minha vida vai virar de ponta cabeça. E o que acontece, e isso não é uma romantização da maternidade, que é muito desafiadora, mas eu acho que quando você não é mãe e pensa na privação de sono, você só tem o ônus. Você não tem o filho. Você não sente aquele amor, mas você fica pensando, imagina que eu vou ficar muitas horas, muitos dias, muitos meses sem dormir. Quando a Nina chegou, por mais que houvesse uma privação, havia um bebê ali que no dia seguinte acordava, me dava um sorriso e melhorava muito as coisas. Resolvia? Não resolvia. Meu cortisol estava lá nas alturas? Tava. Mas tinha ocitocina ali te deixando feliz. É isso. Eu acho que quando você não tem o filho, você pensa muito. Esse ônus, ele ganha um tamanho que... Eu sempre falo assim, se eu tivesse que escolher um pilar só da saúde para cuidar... gente, eu cuido muito dos 3, mas assim, seria o sono. Eu sempre falei isso, não tô puxando saco pra você não. Eu sempre falei assim, porque eu sou muito conhecida por comer muito bem, por fazer atividade física, mas eu falo assim, se tem um que eu sei que derruba os outros 2, com certeza é o sono. E eu tinha muito medo do que ia me acontecer, né? E a verdade é que quando chegou, eu fui lidando um dia de cada vez. Então, dessa vez, com meu filho, eu já não estava tão temerosa do que ia vir. Mas eu venho colhendo informações sobre o meu sono. Desde setembro do ano passado, eu comprei esse anel aqui.
Isso aqui é um dispositivo… É um anel que ela, pra quem tá nos escutando só, tá no seu dedo do meio. No meu dedo do meio, ele é de uma marca americana chamada Oura Ring. É um dispositivo que ficou muito conhecido lá nos Estados Unidos. Ele pode substituir aí alguns relógios que as pessoas usam para dormir, né? Da Apple, da Samsung, enfim, tem um monte. Não sou patrocinada por ninguém, então não vou ficar falando marcas aqui. Mas eu comprei esse anel porque… ele faz um traqueamento aí, né? Um acompanhamento de todos os seus hábitos, principalmente de algumas métricas corporais. Então, ele mede a minha temperatura ao longo do dia, os meus batimentos ao longo do dia. E a melhor parte para mim do anel é o relatório que ele te dá de sono ao final de cada noite. E desde setembro do ano passado eu comprei assim que eu engravidei. Então, a gravidez você já não dorme muito bem, né? Então já tava meio bagunçado. Mas eu comecei a colher um pouco de informações de como eu dormia. E eu achei isso curioso, porque você falou no começo, né? As pessoas investem tanto em outras coisas. Eu fiz questão de investir em uma coisa que foi me dando muito autoconhecimento. Então, eu desde cedo, desde sempre percebi algo que eu já tinha lido teoricamente em livros e que se comprovou na prática, que é, das 8 horas que a gente dorme, ou do todo que a gente dorme, e a Larissa vai poder falar disso melhor do que eu, o sono profundo está na primeira metade e não na segunda. Ele costuma estar mais puxado para a primeira metade. E quando eu comecei a usar o anel, eu percebi que ia acontecer para mim exatamente isso. Então, se eu dormia das 10 às 6, o meu sono profundo ele acontecia, não essas 4 horas, mas ele acontecia no intervalo de 10 e 2 da manhã. Então, tudo isso para dizer que quando meu filho nasceu, eu tive uma estratégia um pouco diferente do que eu fiz com a minha primeira, que era o seguinte… Ele faz… A gente dá banho e eu dou a última mamada pra ele por volta das 7 horas da noite. Eu janto com a minha filha às 6 horas da tarde. Isso é um hábito que eu puxei quando eu fiz uma formação em Ayurveda. E eu nunca mais abri mão disso. Eu faço a minha última refeição enquanto ainda é dia. Claro que com exceções, se você me convidar para jantar na sua casa, eu vou, não tem problema nenhum. Mas quando está no meu controle, eu sempre janto entre 6 e 6 e meia. Opto por alimentos cozidos, coisa mais quentinha. Às vezes eu como salada porque eu tenho uma digestão muito boa, mas eu vou mais para essa linha do cozido. E aí, quando eu dou de mamar para ele, eu já tô fazendo a digestão do meu jantar. E aí, por volta de 7h30, eu já tô tirando minha maquiagem, escovando meu dente, passando um creme no rosto, no cabelo, lendo um pouquinho e até umas 8 horas eu tô indo dormir. Então, se ele vai acordar normalmente por volta da meia-noite, eu tive aí umas 3, 4 horas de sono. E pra mim, é um sono bom. Eu olho no relatório do celular, que vem aqui desse anel, e eu vejo que eu tenho tido 1h30 de sono profundo. Pra uma puérpera, pra uma mãe de recém-nascido, é muita coisa. Você tinha me falado uma vez que 40 minutos, geralmente, é o que… A gente tem aí cerca de entre 10 a 60 minutos, né? Assim, relacionado ao ciclo de sono. A gente também tem a questão das 4 horas, né? Que ele divide em dois blocos. Eu faço 2 ciclos, né? Não é um ciclo de 1h30. Normalmente eu faço 45, depois eu faço mais 45. Normalmente ele vai acontecer aí cerca de 1h30 depois que a gente já está dormindo. Mas o primeiro ciclo de sono é aquele que tem a função, né, de restaurar, de fazer a limpeza das nossas células. Não que o outro sono seja um acessório. Mas se você tiver que em alguma noite escolher dormir menos, no mínimo você precisa tentar dormir ali o seu primeiro ciclo de sono, que é cerca de 4 horas. Então, o que você tem feito, muito provavelmente tem funcionado bastante. Sim. Né? Aí, quando eu acordo por volta de meia-noite, 1 da manhã… Obviamente, eu tô exausta, um zumbi, mas eu tenho uma sensação de que alguma coisa foi feita. E aí, a segunda perna da noite, que meu filho faz um pouquinho menor… Porque quando você tá de madrugada, você se esforça menos pra dar de mamar. E aí o bebê mama menos, né? Às 7 horas da noite, eu tô ali animada. Eu dou uma ajudada a ele a mamar muito, né? Igual às 7 da manhã. Exato. A segunda eu já tô meio… De madrugada eu já tô meio… Então ele faz uma perna menor. Mas eu sinto que me faz muita diferença. Então, assim, desde que ele nasceu não, porque aquele começo é meio caos, né? Mas assim que a gente conseguiu estabelecer esse ritual de… 7h30 da noite, a luz do quarto dele tá apagada e ele de fato embala num soninho,
eu tenho meia hora pra estar na cama. Assim, meu marido sabe que a gente já conversou mais cedo, a gente conversa no café da manhã, mas agora, neste momento, não tenho como. E meu marido assume muito as coisas com a minha mais velha, porque ele sabe que assim, ele sabe que é o meu momento de ouro. Ele fala, vai dormir, não precisa me ajudar, porque eu sei que isso é importante. E muitas vezes as mulheres acabam escolhendo, né, decidindo, ao invés de dormir, eu vou fazer a limpeza das roupas, eu vou fazer a limpeza da casa, porque se a criança tá dormindo, eu não vou priorizar meu sono, eu vou aproveitar que ela tá quietinha para fazer as outras atividades, o que, na verdade, não é o ideal, porque essa mãe precisa se regenerar para ela até conseguir continuar amamentando, porque sem o sono também não consegue amamentar. E Larissa, eu vou te falar uma coisa que eu li em algum lugar que me fez muito sentido, não vou conseguir lembrar qual, porque estou em privação de sono, mas que dizia que, claro que não para agora, mas quando os nossos filhos têm 6 meses, 1 ano, não é pra você fazer esse trabalho invisível de casa quando eles dormem, é pra você fazer com eles acordados, pra que eles vejam, pra que eles valorizem e pra que, algo que a Naná sempre fez, pra que eles participem. Façam juntos. Né? Eu quero que minha filha com 2, 3 anos aprenda que a mamãe passa 20 minutos guardando os brinquedos dela e que ela vai participar. Sim. E que a mamãe demora 15 minutos colocando a louça na lava-louça e que ela vai entrar junto. Então, a gente tem que também fazer esse trabalho invisível enquanto eles estão acordados. Porque se você vai dominar o mundo enquanto eles dormem, quando é que você descansa? E quando é que eles veem como se domina o mundo, Exato. né? Porque, e eu queria fazer 2 comentários a partir disso. Então, a Larissa comentou da importância desse sono inicial e essa sua estratégia que você tem feito e tem dado certo. Quando a Anne nasceu e estava lá pelos 2 meses, eu fazia isso de dormir às 8. Sem saber muito da teoria, mas para mim eu sabia que funcionava. Tem aquela questão que a gente quer muito produzir leite. Eu tinha lido que eu precisava dormir para produzir leite. E aí, entre 8 e 2 da manhã, depois de uns 2 meses que já estava um pouquinho mais ritmado, ela já estava ganhando peso, eu entendi que se ela chorasse, não era fome. Então, quem ia acolhê-la era o meu marido. Então, isso são estratégias que a gente pode combinar com as pessoas que são a nossa rede, caso a gente tenha, de olha, eu preciso dormir essas 4 horas, são muito importantes para mim e muito provavelmente, se a minha filha ou meu filho acordar durante esse período, é porque ele quer ser acolhido. Uhum. É porque… Então, eu lembro de um dia que eu dei o mamar e aí ela não queria dormir. Logo depois o mamar tinha mamado super bem, assim. E ela não queria dormir. E aí eu entreguei pra ele e falou, não, mas ela quer ficar no seu peito. Eu falei, tá bom, mas agora eu preciso dormir. Ele, o que eu faço? Eu falei, coloca ela no sling e vai dar uma volta. Vaza. Você e ela, porque o choro dela também não faz eu conseguir dormir. Sim, você não porque relaxa. a gente fica em alerta, Claro. sobrevivência. É uma programação importante da nossa espécie. Então, eu não quero ouvir nem você e nem ela. Sumam. Daí ele sumiu, realmente adiantou, assim. E uma segunda coisa que eu queria comentar é sobre isso do trabalho invisível, que a gente precisa… Aqui não são só dicas de sono, mas dicas completas, até porque estamos em férias ainda. Eu fui chamada… No final do semestre, eu tive uma reunião na escola dos meus filhos e me chamaram por conta do Nico para falar como tinha sido o semestre. É uma escola Montessori e ele vai fazer 4 anos. E elas me falaram, Naná, não adianta mais o brincar de arrumar, o brincar de lavar. O Nico já leva a sério essa função. Então, você virar e falar assim, vamos esfregar aqui. Se ele vê que não tá sujo, ele não tem mais, igual a Anne, que tem 2 anos, que acha legal só lavar. Ainda tem o faz lavar. de conta. Isso. O Nico não. Como ele, no Montessori, na escola, o que ele tem feito é limpado se tá sujo, lavado se tá sujo, eles se servem, eles lavam a louça, já é coisa séria para ele. Então não adianta você falar, agora vamos todo mundo brincar aqui de enxaguar? Tá sujo? Não, então eu não vou, sabe? Então eu acho isso interessante, que eles já vão criando uma sofisticação, ganhando essa sofisticação de, o que é realmente para ser limpo, para ser feito, com essa função social. Então, eu achei interessante esse comentário que você fez, que eu achei bem legal, e também trazer para cada idade o que é, porque a Anne tá ainda brincando, não faz de conta. Sim. O Nico já leva Que legal. a sério. Talvez nas férias a gente esqueça
parcialmente da importância da rotina e do sono, porque a gente deixa as crianças brincarem até mais tarde, estarem ativas. E a gente precisa lembrar que mais uma questão relacionada a não negligência do sono é diminuir as luzes, porque as luzes artificiais fazem com que a gente fique mais desperta. Então, a casa toda tem que entrar nessa rotina. Então, diminuir as luzes da casa, diminuir as atividades, o excesso, né, de agitação ruído da casa, com ânimo, porque senão a criança realmente ela não vai querer dormir no horário que ela deveria estar dormindo. Então, se der para priorizar, mesmo durante as férias, o despertar próximo do horário, seria o ideal, né? Seria porque senão ela vai mudar muito a questão da rotina e toda a casa vai acabar mudando a questão da rotina. Faz sentido. E a gente passa 1/3 da nossa vida dormindo e a gente negligencia isso, né? Quando a gente estava aqui conversando sobre investimentos e a gente investe num bom sofá para receber a visita, mas a gente não investe, né? Numa temperatura ideal, num colchão muito bom, num lençol, exatamente, num pijama. Não, muitas vezes a gente vai dormir de uma forma ali, tudo bem, de qualquer forma, né? E não é bem assim, né? Só quando a visita vem que eu vou ter um sofá legal para apresentar. Mas e o meu 1/3 de vida dormindo? Eu não vou priorizar isso? É um conjunto que faz parte da noite do sono. Nossa, pelo amor de Deus. E olha que assim, eu investi real, assim, primeiro… briguei muito com meu marido pra gente colocar aquele blackout que assim, não dá pra ver nada e não dá pra ouvir nada, né? Eu moro num bairro meio movimentado. Eu tenho uma máscara de olhos que eu só durmo com ela, eu levo ela pra todos os lugares, viagem, casa da praia, aqui, ali, eu levo pra todos os lugares, eu não durmo sem isso. Ligo o ar-condicionado ali no 20 graus, aí meu marido é um pouco mais friorento, ele sobe pro 22, a gente fica naquela discussão, mas eu fui estudar coisas que vão dando pistas pro seu corpo de que ele pode parar, relaxar. E isso que você falou, né, de falar pro seu marido você precisa ficar com a Anne e eu preciso dormir. Uma coisa muito importante dessa minha primeira perna da noite é não ser interrompida, mesmo. Qualquer micro despertar pode atrapalhar muito esse meu sono profundo. Então, eu e meu marido, a gente combina que a gente desliga a babá eletrônica no nosso quarto. E ele normalmente fica no quarto do nosso filho ali até uma hora que ele vê que, assim, embalou muito no sono, tá? Muito no sono profundo. Aí ele vem pro nosso quarto. Porque é isso. Qualquer… do meu filho, eu acordo, óbvio. Sim, então, eu precisa ser totalmente não fragmentado. Agora eu queria, Larissa, que você comentasse sobre a questão, a Chá falou sobre a máscara. E tem muitos estudos que falam que é importante você ir despertando também, ao mesmo tempo que é muito importante o blackout, que até a gente aprende isso com os nossos filhos, eles gostam muito do escuro, mas é importante você ir despertando com a luz do dia. Então, eu queria que você comentasse sobre esse ciclo do dia e como a gente consegue entrar neles. E também o alarme, que falam que é um desastre ter o alarme nos acordar. Não deveria existir alarme. Significa, se tiver alarme, que não estamos dormindo o tempo necessário. Ou que você não está pronta para acordar. Você acorda sem alarme? Não, vamos tirar esse momento da minha vida? Se eu durmo com o blackout, com tudo, eu acordo tranquilamente antes de todos os filhos da… Bom, na época eu só tinha uma filha, né? Mas eu acordava sempre antes da minha filha. Eu ia dormir por volta de umas 9, 9:30. Não muda muito, né? E normalmente 5:30, 6 horas eu tava prontíssima pra acordar, mesmo de máscara. Por quê? Porque tem uma hora que o teu corpo cansou de dormir, né? Exato, exatamente. Tipo, então, não precisa assim, mais. Você não precisaria dessa luz para você despertar se você fizer direitinho o ritmo circadiano, noite e dia, né? Então, assim, de manhã, que eu falo para os meus pacientes, para você ter motivação para viver, muitas vezes você ir lá e tomar seu café da manhã, perto de uma janela, tomar um banho de sol. Gente, 15 minutinhos é o suficiente para você, né, ter o cortisol e acordar. E isso ajuda ao seu corpo entender que é dia, na hora que é dia. E também dormir à noite quando for noite. Então, assim, a gente precisa entender esse dia à noite. Mas é claro que as luzes artificiais maquiam pra gente. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. A máscara ajuda? Ajuda para quem tem a questão da iluminação. A iluminação atrapalha muito o nosso sono, porque a iluminação faz com que a gente comece a produzir mais cortisol, porque o corpo tá falando assim, pera, tá dia, você precisa acordar, você tá precisando fazer as suas atividades. Como é louco, né? Porque assim, quando a gente é mãe, principalmente de criança pequena, a gente vai estudar tudo pro sono daquela… Tirando você, Chá, mas assim, a gente vai estudar tudo. Então, eu lembro de colocar fita tape preta em todas as luzinhas, né, do quarto deles. No meu…
A TV tá ali com a luzinha, o carregador. Mas não, a gente faz isso com tudo. Quantas pessoas eu atendo que eu compro fruta orgânica pro meu filho. E você? Ah, não, eu como barrinha de cereal. Aí você fala, mas vocês moram na mesma casa. Qual é o sentido? É verdade. Isso acontece. E aí, eu até brinquei na época, quando eu falei assim, poxa, não é possível. Não deve ter uma mulher de alta liderança dentro dessas empresas de babá eletrônica para ter a luzinha na babá. Porque se uma mãe tá ali e fala, olha, gente, não dá para ter essa luzinha, que alguém vai cobrir. Mas aí, agora eu queria avançar um pouquinho, chegando nessa fase da menopausa, que a gente sabe que é onde as mulheres têm sofrido mais com a questão da insônia. Eu estive numa viagem a trabalho recente e um dos meus hobbies é almoçar sozinha e escutar a conversa da mesa ao lado. Isso, enfim, é uma grande referência para mim. Eu vou entendendo o comportamento e até histórias aqui para contar. Mas eram 4 amigas por volta dos seus 40 mais, todas eu entendi que na menopausa, e falando sobre a dificuldade não em adormecer, mas acordavam durante a noite com a insônia, que também é um dos sintomas, né? E elas todas discutindo qual era a medicação que cada uma estava tomando. Ah, não, essa eu tomei, essa não foi bom. Então, o que eu queria que você explicasse, Larissa, é o que acontece nesse momento e o que a gente pode fazer. Realmente é só a parte de medicação e hormonal para resolver este momento? Então… Posso adicionar uma pergunta? Todo mundo quer a bala de prata, né? Ninguém quer fazer higiene do sono, que é o remedinho. A minha dúvida é se neste envelhecimento todo mundo sofrerá com isso, ou quem negligenciou o sono ao longo da vida tem menos saldo do que uma pessoa como eu que investiu ali. Poxa vida, investiu. Se eu vou chegar um pouquinho na frente. Eu sinto dizer para você que o processo do envelhecimento, as quedas hormonais, elas vão causar efeitos colaterais no nosso organismo e a gente tem essa tendência, sim, né, a ter mais despertares, a urinar durante a noite, que a gente acaba acordando mais. Então, assim, a reposição hormonal seria um dos tratamentos? Seria, que tem várias controvérsias, né? Mas o tratamento ouro hoje que a gente tem para insônia é a TCCI, terapia cognitivo-comportamental para insônia, porque a gente precisa compreender muito o que está relacionado com essa mulher, com o processo de envelhecimento, com a questão dos filhos, o que tira o sono dela, a lista de preocupações que muitas vezes fica martelando na cabeça para o dia seguinte. Então, assim, sim, tem a pílula mágica, que é a medicação, mas que ela não vai resolver a longo prazo, né? Esse é o ponto, que inclusive hoje as medicações estão se tornando tarja preta, né? Exatamente pelo uso excessivo que tem ocorrido e os efeitos colaterais absurdos, né? Porque uma pessoa consegue tomar a medicação para dormir, mas não por um grande período da vida. E é isso que a gente precisa entender. Existe medicação para ansiedade, a gente vai continuar tomando a medicação? Vai. Mas a gente consegue adequar alguns comportamentos para diminuir o nível dessa ansiedade ou diminuir os efeitos no sono que tem tanto uma ansiedade quanto uma depressão, quanto o processo de envelhecer. Então, tem os calores, né? Então, aí a gente tem os fogachos, que é aquele calorão que vem, que também, né, é um investimento, né, na questão do ambiente, no clima do quarto, ajuda. Isso, o blue, que ajuda na temperatura. Um pijama, gente, que não ajuda a gente a suar tanto. Eu sou muito calorenta, eu amo quando você entra na cama, ela tá meio gelada, assim, sabe? Um abraço. Olha esse estúdio friozinho. Eu acho que esse colchão é um investimento para a vida, sim, né? Sim. Se a gente parar para pensar nesse processo, mas sim, né? E principalmente, né, os 8 primeiros anos que começa a entrada da nossa menopausa, a gente vai ter mais efeitos colaterais, né? Principalmente esses fogachos, os microdespertares, mas também se relaciona ao horário de dormir, porque essa mulher, além de poder ter mais despertares, o tempo de sono dela vai diminuir. Então, vai ser difícil para ela manter o mesmo horário, né? Ou não ter preocupações o suficiente com as questões comportamentais e as angústias da vida quando ela vai dormir, e acordar antes da hora, porque de repente despertei. E aí eu não consigo mais dormir. São 4 horas da manhã. Uma delas, inclusive, ela falou que pegava o terço e começava a rezar. É uma forma de meditar, talvez para entrar assim. A espiritualidade é muito importante para a nossa vida. E Charis, eu queria que você contasse um pouquinho do que você tem percebido com as suas coaches. Esse tema, elas trazem isso, a questão do sono ou da falta de sono, e elas relacionam isso à produção delas?
Normalmente as pessoas não trazem isso espontaneamente, O que acontece é que conforme eu vou entendendo o estilo de vida da pessoa, os horários dela, Então, uma parte muito importante do meu trabalho é falar sobre gestão de tempo, produtividade, organização. Isso vai necessariamente trazer à tona esse tema. Que horas você acorda? Que horas você dorme? Qual é o seu nível de energia quando você acorda? Uma das perguntas que eu faço é: quando você acorda, você está pronta para viver? Não, Chay, eu tô morrendo de vontade de virar pro lado e dormir. Tem uma questão aí, você não tá pronta pra viver, Ou se o despertador toca e você sente que você foi tirada lá das profundezas do seu sono, tem alguma coisa errada aí, a gente precisa olhar pra isso. Então, isso é uma coisa que vai começando a aparecer durante o processo, durante as nossas conversas. E um alerta que eu trago muito é isso que eu falei, É difícil uma pessoa ser muito realizada se ela está exausta. É difícil ela ser muito produtiva, ela dá conta de muita coisa na vida dela se ela está exausta, É claro que eu não tô aqui para falar que mulheres têm que dar conta de tudo, eu não sou essa pessoa, mas normalmente a gente quer dar conta de tudo. Se você fechar os olhos e deixar a sociedade ali um pouquinho para fora e pensar só o que você quer para sua vida, eu acho genuinamente que a gente quer dar conta de muita coisa, porque a gente tem muitos sonhos, A mulher, ela é muito plural. Ela quer ser mãe, se ela é mãe, ela quer ser esposa, ela quer ter o trabalho dela, ela quer ter as amigas dela. A gente tem vários papéis, mas a gente só consegue olhar para tudo isso se tem energia, se tem libido, O Ayurveda tem um termo que eu gosto muito, que é ojas. Ojas pela vida é como se você tivesse libido. E você só tem essa libido, e essa libido do Ayurveda não é sexual. Essa libido, essa sede de viver, ela só acontece quando a sua saúde está transbordando. Se você começa a consumir sua saúde, é uma das primeiras coisas que o seu organismo vai tirar. Eu não preciso dessa libido para viver, eu preciso entrar no modo sobrevivência. Então, vou te dar um exemplo. Imagina uma pessoa que vem fazer o processo comigo de coaching e ela quer falar sobre transição de carreira. E aí, nessa transição de carreira, ela trabalha... Vou dar um exemplo, um quadro bem clássico. Trabalha no CLT, das 9 às 6, das 9 às 7, das 9 às 8. Eu atendo muitas mulheres, advogadas, publicitárias e afins, que ficam até muito tempo. E essa mulher quer falar sobre transição de carreira. Como é que eu consigo falar para essa mulher, vamos começar a estudar? Vamos começar a pegar esse tema que você gosta de desenvolver ele e ver se ele pode virar um projeto profissional? Vamos ver se esse curso faz sentido para sua vida? Se aquela mulher está exausta, eu preciso ter muita sensibilidade de que eu não posso adicionar mais uma coisa. Então, uma das primeiras coisas que a gente vai falar no processo é como é que está o seu nível de energia, como é que está a sua sede de viver e trazer à consciência essa ideia de o quanto você se dá para o trabalho diz muito sobre o quanto você não se dá para outras áreas da sua vida, Ou talvez para uma maternidade, para casa, Mas eu preciso ter muito essa sensibilidade. Às vezes, aquela mulher, ela quer muito se desenvolver, mas ela não tem recurso. E quando eu falo recurso, gente, não é dinheiro, é tempo. E mais do que tempo, é energia. Quantas pessoas eu atendo que falam, mas eu chego às 7 horas da noite em casa. Pô, e das 7 às 10 tem 3 horas. Aí eu pergunto pra pessoa, o que você faz nessas 3 horas? Eu peço um iFood. Quando eu vou ver, eu perdi 3 horas na rede social. E eu falo pra ela assim, eu sei que você se culpa. E você fala, nossa, como eu procrastino. Olha a pessoa que eu sou. Só que isso é sinônimo, é sintoma de cansaço. Você é a pessoa mais interessada em se realizar e se fazer feliz. Se você não tá conseguindo, é porque tem um obstáculo no meio do caminho. Pode ser esse obstáculo força de vontade? Pode. Mas pode ser esse obstáculo também cansaço. Muito cansaço. Falta de sono. Exato. Uma pessoa entra em burnout, Fiz muito e faço muito tratamento em pessoas com burnout, principalmente mulheres. É interessante o quanto vem de burnout. E normalmente a pessoa do burnout é a que quer fazer a transição de carreira. Imagina se chega uma pessoa pra mim que tá ali flertando com burnout e eu vou falar, bora estudar, bora colocar projeto na rua. E a pessoa que já começou a falhar cognitivamente, por quê? Porque ela tá trabalhando em excesso, ela não tá dormindo bem, e aí o sono dela não é reparador, e ela tá em exaustão, ela tá numa exaustão crônica. E aí o ideal é o quê? Essa pessoa com burnout, ela precisa começar a viver a vida e ter algum prazer. Você acha que ela vai realmente querer gastar tempo dela? Ela vai falar, eu vou dormir. Só que é um sono sem qualidade. É um sono que ela acaba não melhorando. O epissono, que é onde eu faço parte dos estudos epidemiológicos da cidade de São Paulo, do Dr. Sérgio Tufik. A gente tem estudos relacionados com diversos anos na sociedade de São Paulo e a gente tem um aumento da prevalência de pesadelos em mulheres. Então, olha que interessante, A prevalência de pesadelos estão nas mulheres. Então, assim, qual é o nível de preocupação
preocupação. Na verdade, o pesadelo é um sonho ruim que a gente está fazendo o julgamento. Você está sonhando, mas você faz um julgamento aterrorizante, né? Com aquela questão que está relacionada. Mas, enfim, faz parte das nossas preocupações e das reminiscências do nosso dia. O que você está vivendo no seu dia? O quanto que você está vivendo bem para você ter uma noite de qualidade. Porque o pesadelo que você vai ter, muitas vezes vai fazer com que você desperte, vai fazer com que você fale, gente, que noite horrorosa que eu tive. Tô com medo, tô aterrorizada. E isso vai fazer com que você também não tenha uma noite de boa qualidade. E, tanto é que quando eu fui fazer a minha transição de carreira, eu fui 10 anos publicitária, né? E eu tava muito nesse loop de trabalhar das 9 às 9. E aí, uma das coisas que eu entendi quando eu comecei a estudar desenvolvimento pessoal e a entender que isso era uma transição de carreira, que eu queria fazer uma formação, que depois eu fui fazer minha pós-graduação em neurociência. Uma das coisas que eu fiz foi, a partir de agora, eu não saio mais para almoçar. Todo mundo sai para almoçar, agência é aquele almoço que dura 1h30, 2 horas. E aí, o que eu fazia? De segunda a quinta, eu inventava. Hoje eu tenho banco, hoje eu tenho dentista, hoje eu vou encontrar minha mãe. E eu estudava nesse horário. Por quê? Porque a Chaires das 7, 8, 9 da noite, ela não tinha nada pra me dar. Nada. E como eu sei que eu sou uma pessoa muito diurna, que eu funciono muito bem à luz do dia, eu falei, eu vou reservar um horário de boa qualidade pra ir fazer algo que eu me propus por mim. Então, muitas vezes eu vou, inclusive, sugerir para as pessoas que eu atendo, para que a gente encontre outros momentos para fazer algo por você que não seja no final do dia com a energia que sobrou na minha pior versão possível. Ou quando você quer estar com os filhos, Exato. Shari, eu sou ex-publicitária também, formada. Olha só que interessante, mudei de carreira exatamente em decorrência da vivência na publicidade. A diferença é que eu fui fazer a faculdade de psicologia no período da manhã, trabalhava como freelancer, porque eu já tinha atingido uma certa maturidade profissional, e aí o meu freelancer era na madrugada, mas era numa idade que eu, até a privação de sono, eu conseguia tolerar e conseguia raciocinar às 7 horas da manhã. Que é o que a Mas chega um momento que a gente não quando... consegue mais fazer isso. Totalmente. Agora, eu quero entrar no sono. A gente falou muito do sono, do transtorno por conta de uma privação, que é um bebê, por exemplo. Muitas das nossas ouvintes estão nesse momento. E o importante da privação com o bebê é temporário. É temporário. Vai passar. É uma privação diferente de eu trabalho na madrugada, porque a minha carreira é assim, né? É uma coisa que eu olho e falo assim, em alguns meses isso vai passar. Agora, é esse o comentário que eu gostaria de fazer. Porque muitas mulheres, muitas mães, famílias, né, mães e pais, entram nesse modo de, vai passar em algum momento, e aí a criança vai crescendo, vai também demonstrando que tem algum transtorno para dormir, não dorme sozinha e tal. E eu vejo algumas amigas se acostumando com isso e não buscando solucionar, por exemplo, o sono da criança para que ela volte a dormir. Então, em casa, isso é algo que eu gostaria de chamar a atenção, porque não é normal uma criança de 1 ano, por exemplo, não dormir mais e ficar acordando várias vezes. Não é bom para ela e não é bom para os pais dela. Então, se a gente consegue pegar a mãe por esse lugar, se os seus filhos com 2, 3, 4 estão acordando muitas vezes, isso não é bom para eles. E o meu marido foi muito rígido com isso é um mérito dele, não meu, de falar, olha, o nosso quarto é nosso, o quarto deles é deles. Meu marido tem esse mesmo crédito. E assim, ele é tão rígido que por algumas semanas ele não se importava o horário, tal, ele levantava e levava o Nico de volta para a cama. O Nico hoje, com 4 anos, nem passa pela cabeça dele ir à noite para nossa cama. E você fala muito sobre autonomia, né? Como a autonomia cria a autoestima da criança. O sono faz parte disso. Claro. A Larissa sabe, crianças despertam muito durante a noite, mas ela sabe voltar a dormir. Claro. Ela não olha e fala assim, eu estou num quarto escuro, o que eu faço agora? Mamãe me ajuda. Ela aprende. Exato. Ela aprende, assim como nós aprendemos. A gente desperta durante a noite. Se você pegar um celular, se você pegar alguma coisa para fazer, você vai despertar totalmente. Mas o que você tem que fazer é voltar para o lado, contar, fazer exercícios de respiração, de meditação. E aí você consegue voltar a dormir. Mas sim, né, seria o ideal, assim como a criança aprende a dormir. Nós aprendemos, é um comportamento. E se você não tem uma cama extra
king size, aquele tamanho, 4 pessoas na cama, não tem como ser. Não, e nem até porque a criança dorme 360, né? Meu Eles filho vão fazendo... canceriano quer dormir grudado na minha cara, assim, sabe? Então não tinha a mínima condição disso acontecer. E isso sobre autonomia, claro que eu não tô falando pra gente deixar e negligenciar isso. Quantas vezes, até que essa criança esteja acostumada, precisar ir, mas não se acostumar dela vir e falar, tá bom, uma amiga minha ficou 1 ano com a criança dormindo com o pé na cara dela, ela falava, eu não dormia, mas eu preferia que ele viesse. E o que o meu marido fala pra mim é, eu prefiro 2, 3 semanas sem dormir do que 1 ano dormindo mal. E fez muito sentido, a gente né? pode colocar aí Vários anos. E aí, hoje, o Nico desperta e esporadicamente, se ele tem um pesadelo, e aí o que ele faz é chamar. Porque ele sabe que lá no nosso quarto, ali daquele mato, não vai sair cachorro. Então ele chama pra gente ir se foi algo realmente que é uma exceção. Então, esse é o convite que eu faço para as mães que estão no momento pós-Chares, para entenderem o que está acontecendo, porque não é normal uma criança de 1, 2, 3, 4 ainda precisar de você durante toda a noite. Sim. Né? Porque se ela fica aterrorizada à noite, se ela tem algum terror durante a noite, precisa investigar e precisa entender o que está de fantasia na cabeça dessa criança, para ela conseguir voltar a dormir, para ela se sentir segura para dormir. Eu já conversei com algumas mães que falam, não, pra mim ele dormir no meu quarto, eu coloco o colchão, por exemplo, e vai perfeito. Então tudo bem, né? Aí cada uma tá achando alguma saída pra conseguir dormir. O importante é que ela consiga dormir. Aí essa é a minha preocupação aqui. E uma segunda questão é a apneia do sono. Que aí ela não tá ligada a muitas coisas. Assim, ela tá ligada a alguma questão da saúde, porque a apneia a gente sabe que tem muita gente, por exemplo, que obesa, que tem, ou que tá acima do peso, que tem. Mas é algo que às vezes a gente nem dá conta, que a gente tem a apneia do sono. A apneia obstrutiva do sono é uma obstrução mecânica que a gente acaba desenvolvendo e acaba roncando ou não, mas acaba ficando algum tempo sem ar. Sem oxigênio, sem entrada de oxigênio. Até por isso que também a apneia começa a acontecer mais nas mulheres no processo da menopausa, porque a mulher tem a tendência a engordar. Então, o IMC acima de 25, que a gente tem 60% da nossa população, a gente já começa a ter um problema relacionado com a possibilidade de obstrução. E aí, esse ronco, essa dificuldade de entrada de ar, de oxigenação, isso compromete o nosso sono e a nossa qualidade do nosso sono. Tá? Então, assim, a gente aumenta os batimentos cardíacos nesse momento, né? Se você reparar numa pessoa que tem apneia, ela para de respirar. E aí você começa a contar quanto tempo ela ficou. E aí são diversos microdespertares durante a noite. Por isso que é tão importante fazer uma polissonografia, que é o exame, né, que se relaciona com a apneia. E aí talvez usar, né, o CPAP, algumas... O que é o CPAP? O CPAP é uma máscara que a gente durante usa a noite. Durante a noite, né, principalmente em casos de apneia, que necessitam dessa oxigenação. Então é o oxigênio que entra através de uma máscara. E a posição para dormir durante a apneia, ela pode ajudar, por exemplo? Ela pode ajudar. Dormir de lado, sim, ao invés de cabeça para cima? Eu estava agora no Congresso de Sono em Houston, nos Estados Unidos, e aí existem até agora umas mochilinhas que colocam para que a pessoa não fique deitada de frente, sim, de lado. E isso facilita. Tem até alguns travesseiros também que, né, encaixam o pescoço de uma forma específica que fazem com que a pessoa não ronque. Mas não são todos os casos que acabam funcionando pela posição, né? E sim, às vezes muitas vezes precisa do emagrecer, precisa do cuidar da saúde, e aí talvez precise do CPAP para a pessoa ter essa oxigenação e parar, né, com os roncos. Então, acaba sendo super importante. Até porque isso a gente tem visto a separação, o divórcio, como chama? Divórcio da noite, né? Divórcio que cada um vai para um quarto, exatamente. Porque a mulher ou o homem roncam e acorda, desperta o outro, né? O que seria qualidade de vida para todos, né? E mais tempo, mais longevidade, porque a gente diminui a nossa longevidade com noites mal dormidas. Entendi. Gente, mas se eu tivesse um marido que roncasse, ia ter que ser isso, né? Eu tenho sono muito leve. Exato. Muito. E agora com filho, muito leve. Assim, caiu uma pena do meu lado, eu escuto. Eu fico imaginando muito ruim a gente se acostumar, né? Com coisas que nos afetam tanto. E a gente acaba tendo… Muitas pessoas acabam se acostumando. A gente desenvolve a insônia, né, e em decorrência dessas vivências. Assim, ok, a gente pode ter a insônia por diversos motivos e um deles é o aprendido. Né? Então, o que acontece com a mulher que tem um marido que ronca e ela vai despertando diversas vezes? Ela vai desenvolver um distúrbio de sono como a insônia.
Gente, eu espero de verdade que depois dessa nossa conversa, se você está indo para casa, escutando já no trânsito, anoitecendo, você tenha uma ótima noite. E se não tiver, busque ajuda. Então aqui eu vou deixar inclusive o contato dessas minhas convidadas maravilhosas que entregaram tudo e não me deram sono durante essa conversa. Larissa, então aonde a gente te encontra? Porque você também faz um trabalho muito bacana nas redes sociais, então pode deixar aqui seus contatos. A câmera 3 é toda sua. Vamos lá. Meu Instagram é o @lala.larissafonseca, lala.larissafonseca. E no Instagram eu sempre coloco conteúdos relacionados à saúde mental, ao sono, né? E ao processo aí da maternidade, da mulher e do envelhecer. E você, inclusive, atende na clínica, né? Sim, eu sou psicóloga clínica há 15 anos já, depois de ter mudado de carreira. Chá, agora é com você, câmera 4. Bom, quem quiser acompanhar meu trabalho é no Instagram, @chares.carelli. Acho melhor a Ana deixar aí na tela. Deixaremos os Chares.carelli. E eu falo lá sobre desenvolvimento pessoal de forma geral. O sono faz parte, é um dos temas, mas a gente fala bastante sobre mudança de estilo de vida, transição de carreira e tudo que a gente precisa aí para se realizar. Obrigada. Adama, a gente já tá liberando sua mãe. Ela vai voar para você. Ela tá precisando. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu não quero deixar de agradecer o nosso patrocinador desse episódio, que trouxe informações muito relevantes para vocês, Zissu. Obrigada, Amit. Obrigada, Natália, toda a equipe que fez possível. Vocês receberão o presente na casa de vocês. Aí vocês mostram ali pra gente o que foi. E fiquem ligados que na próxima semana a gente tem um novo episódio no ar. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.